Salve, salve família Ibancast, graça e paz igreja, graça e paz a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. É uma grande expectativa que a gente tem, né, nesse episódio, creio aí que vai ser uma bênção. Estou aqui com o meu mano Júnior, temos a nossa equipe dos bastidores, Gabi Borges, Vilas, Mike, né, e a gente está muito empolgado porque a gente já sabe o potencial desse podcast, né, Juninho? Então a gente já sabe o quanto que vai ser bênção, né? Temos um convidado de honra aqui hoje e eu quero já agradecer por você estar com a gente desde o início aqui. Bora lá, graça e paz, família Iban. Estamos aí, né, no nosso episódio 02, hashtag 02. especial, o nosso professor aí, nosso teacher. É isso. Episódio number 2. No episódio passado até cometi uma gafe aí. Você lembra? Lembro, lógico que eu lembro. Jamais esquecerei. Mas isso aqui é um sonho, queridos. É um sonho de Deus que Deus colocou no nosso coração de ter um podcast. E na época lá atrás, quando a gente estava mais ali relacionado aos jovens, né? A gente deu o nome de Levelcast. Mas agora a visão ali para a igreja e o nome é Ibancast, gente. Ibancast. Então o Juninho deu essa mancada, mas você tá vendo escrito aí no canal, né? Então temos aí aqui o nosso Ibancast. E hoje temos a honra. A honra, meu brother. A honra. Ele, man. O inenarrável. Inenarrável. O negócio. Jogador caro, irmão. Ô, Juninho, pergunta. Caro. Se você fosse pra ter uma barba igual a dele, você aceitaria ser careca? Com certeza. Sem dúvidas nenhuma. A minha esposa na cara dela lá. Será que a Gabi agora acharia? Não, é que é uma condição e outra, né, irmão? Tem. Ou você tem uma barba dessa ou você tem um cabelo grande. Exato, então os dois é um combo muito completo, né? Então, vamos receber hoje aqui, né, o nosso amigo, nosso brother, né, um cara que nos inspira muito em tantas áreas, pai de um menino incrível, elétrico, né, esposo. Aí a gente tem que explicar, né, irmão? Esposo de uma mulher abençoada. E aí vem aquelas, né, aquelas questões. Você conhece o fulano? E aí tem as diferenças, né, Juninho? Xandão. Sei, o Xandão. Xandão. Qual Xandão? Qual Xandão deles? da Sandra. E aí? Não, mas tem dois Xandão da Se Sandra. pausa aqui o podcast, você não ia saber quem que é o Xandão da Sandra. Por quê, Juninho? Tem dois. Tem dois Xandão da Sandra. Então, aí que vem, irmão. Aí que vem a diferença. Quem que é esse cara? Xandão cabeludo? Não. O Xandão careca. Então, estamos aqui com o nosso querido aí, mais novo, ungido, pastor Xande Careca, carinhosamente. Hoje, nosso pastor agora. Nosso pastor, Da Xandão. casa. Sim, graças a Deus. Né? E temos a honra de receber esse amado, né? Nosso Xande, líder da rede de homens, né? Cara, Passou, O nossa, bico aqui do Xandão. tá grande, irmão, tá grande. Cara assim que sempre serviu, né? Já foi líder de jovens, líder de Louvor, consolidação, já participou. hoje tem uma geração incrível aí de discípulos, Sim, né? Lidera aí um trabalho com homens, inclusive a gente vai falar muito sobre isso, sim. né? Hoje o tema do nosso podcast. Que mais, Xandão? Né? Já teve trabalho ali com os empresários. Empresário, é líder de uma célula também muito abençoada que acontece. Incrível que acontece. É, então, movimento. Até que Deus está fazendo aí um avivamento nas barbearias. Inclusive a gente pode até falar um pouquinho, né, do que Deus tem feito ali. Cara, é um Um ritmo Aguenta? gigantesco aí. velho. tá... A lista escorre, tá igual o João. Se fosse escrever, não caberia no mundo inteiro. Mas só a gente que tá falando, Juninho. Mas acima de tudo, servo, filho de Deus, um homem assim simples, né? E que Deus tem feito na vida dele incrível. Então, a gente vai aprender muito através da sua vida, Xandão. Fica à vontade, Seja bem-vindo. né? E aí pode falar um pouquinho aí sua expectativa de hoje, o que você carrega aí, como que tá seu coração. E é nóis, mano. Amém. Tamo junto. Amém. Primeiramente, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, né? Dois jovens também e toda uma equipe que nos inspira muito, porque a gente sabe qual é os desafios de hoje de uma juventude. Mas louvado seja Deus, porque vocês estão nesse propósito firme de seguir Jesus, né? E a gente vê que é muito importante isso, né? Os jovens seguir a Jesus. Então, vocês também têm um grande desafio. O meu desafio hoje, eu vou brincar um pouquinho aqui, tá? Sim, fica à É vontade. eu conseguir ficar de olho aberto, porque é muita alegria estar aqui com vocês. Que da hora. Não tem como. Eu dou risada, meu olho some, não sei porquê, né? Mas como vocês dizem, né? Para mim é uma grande honra Deus ter me encontrado.
né? Eu falo que não foi eu que encontrei Deus, mas Deus veio ao meu encontro. Venho ali de um tempo ateu, onde eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava, na verdade, em nada. Eu acreditava naquilo que eu podia tocar, sentir, e era isso. E hoje o cara é pastor, irmão. As ideias da história. Vamos lá. Olha o que Deus pode fazer, cara. Na verdade, eu venho de um recinto familiar onde nunca foi tão exposto quem era Jesus, a não ser aquele Jesus da cruz, né? A não ser aquele salmo aberto em cima de um criado mudo, né? E boa parte da minha infância eu vivia na casa dos meus avós, né? Por causa de dificuldade, até mesmo do pai, da mãe, de não ter ali tanta condição financeira, de ter sua própria casa. Onde a minha avó, ela era da Umbanda, né? E como que começou essa experiência de deixar de ser ateu? Deixar de ser ateu começou com uma experiência negativa. Por quê? Um dia, eu lá, meados dos seus 14 anos, vivendo uma vida louca, né? Falo assim, uma vida louca, nunca fui envolvido com drogas, nunca fui envolvido assim com coisas erradas, mas eu falo que eu era meio louco de natureza mesmo. Aquele cara aventureiro, maluco, pessoal, tudo, quero uma... Só vou dar um exemplo aqui. Quero andar de jogue. Na época, era aquelas motinhas. Eu falo, não, eu quero andar de Vespa. Então, eu era assim, meio maluco. Bem radical. Bem radical. Então, assim, não tinha medo de nada, enfrentava tudo. E é bem coisa de adolescente, né? Ali. E um dia, a minha avó chega numa sexta-feira à noite, dizendo ali algumas coisas sobre ali o centro de macumba ali e tal. E aí aí ela falou lá de um Natal de Pombagira e tal, e eu falei, isso aí não existe, não. Isso daí é conversa. Eu quero saber, então, se existe, eu quero que aconteça alguma coisa. E naquela noite eu tive uma experiência negativa. Uma experiência negativa aonde foram manifestadas ali aquelas entidades, né? Uhum. E no outro dia, quando eu me levantei da cama, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim e caiu a ficha. Falei, mas espera aí. Se eu não acredito em nada, mas existem as coisas negativas, então é porque Deus também existe. Abriu os seus olhos ali para o mundo espiritual. Né? Abriu meus olhos para o mundo espiritual. Então, existe Deus também. Né? Lógico que a gente não queria que tivesse essa parte. Não queria que fosse assim. A gente tem uma experiência com a coisa ruim primeiro, né? Sim. Mas ali começou a virar uma chave. Opa, então, peraí. Então, se existe o mal, é porque Deus também existe. Sim. Né? E ali passou o decorrer do tempo, né? Comecei ali a me relacionar com a Sandra com 18 anos, ela com 16. Tivemos um amor ali extenso, enrolei bastante, viu, irmãos? Mas é porque não conhecia verdadeiramente Jesus. E com o decorrer do tempo, a gente ficou noivo, se casou, e ali, no tempo de noivado, a gente começou a perceber que nós precisávamos de algo espiritual, né? Então, começamos ali a frequentar, primeiramente, a Igreja Católica. A Sandra já frequentava a Igreja Católica. Eu chamava ela até de Beata. Então, assim, eu não frequentava, não. Mas ali começamos a esse tempo de frequentar e tal. Eu ia mais por causa do louvor, irmão. Sempre gostei muito de música, sempre fui muito ligado com música. E então comecei a frequentar por causa do louvor. Mas quando chegava na hora de ouvir,
ouvia a palavra ali do padre, eu sentia sono. Mas tudo tinha um propósito. E a Sandra trabalhava no hospital já há algum tempo e tinha a Keila, né? Quantos conhecem a Keila aqui? Keila é irmã do Keila Branda. irmã do apóstolo. Uma benção, hoje psicanalista, né? E ela conhecia, trabalhava com a Sandra no hospital, e ela sempre convidava a Sandra para vir. Vamos lá para você conhecer, vamos lá para você conhecer, vamos lá para você conhecer, né? E um dia a Sandra falou, não, eu quero ir lá para conhecer. E a gente já casado, falei, então vamos lá para a gente poder conhecer. Aí eu vim um dia, aí eu falei assim, Sandra, só que tem um porém, eu vou do meu jeito. Do meu jeito. E aí eu lembro que um dia eu fiz uma pirraça ainda. Eu falei, não, eu vou de camisa cavada, de bermuda, de chinelo, porque se Deus é um Deus de amor, as pessoas que estão pregando o amor vai olhar para mim ali e vai ver eu como uma alma. Vai ver eu Sem julgamento. sem julgamento. E eu adentrei aqui essa casa, era lá no porão ainda. Peguei um tempinho ali de porão, né? Mas antes de acontecer tudo isso, de eu vir para cá, a gente participou de uma festa, né? Aqui. Promovida pela igreja. Promovida pela igreja. O convite veio, a gente primeiro foi nessa festa, se não me engano, chamava Festa da Primavera, que foi ali no Galiego. Ali eu comecei a perceber algo diferente dessa igreja, né? Eu falava, todo mundo aqui é feliz, velho. Eles fazem festa, não é possível. Esse povo da Rapaz, risada. eles fazem festa. Então, para mim, assim, questão de bebida, essas coisas nunca fez parte da minha vida. Então, para mim, eu começava a ver uma alegria que eu não conhecia. Eu conhecia uma alegria do quê? Cara, de viver ali com a molecada onde foi o meu convívio desde criança, de empinar uma pipa, de soltar um balão, de empinar moto, né? De colocar bomba na caixinha do correio dos outros, e assim vai, né? Eu nunca fiz, não. Eu nunca achei que ele ia falar no tijolo, irmão. O cara... Mas assim, Deus, e tudo isso trazia o quê? Trazia uma alegria, uma adrenalina. Mas então eu fui ali, fui bem recebido, vi uma alegria. Então eu resolvi vir, mas ainda com preconceito em relação aos crentes, que eu falava, crente eu não vou virar. Não, crente não. Crente não. Crente é tudo chato. Vai querer que eu ando tudo lá engomadinha. Não. Meu negócio é calça larga. Eu falava, meu negócio é calça larga, andar de tênis, de boné. Tinha esse preconceito. O pessoal perguntava, que igreja você vai? Eu vou naquela que pode assistir TV. Católica, né? Você pode fazer tudo. Então, fui lá, resolvi vir aqui. E aí vim um dia, no outro dia. A gente começa a escutar a palavra, e a palavra começa a mexer, e você quer o quê? Fazer um confronto daquilo que você está escutando ali. Então, vim de regata, de bermuda, de chinelo, sentei no último banco lá atrás, que é ali onde era o banheirinho ali agora, e lembro que foi pregado o pastor Brandão, até então, né? Pastor Kleberson, né? A pastora Érica, foi ministrada uma palavra e tudo que ele falou naquele culto parecia que era para mim. Ao ponto de eu sair daqui, chegar na minha esposa e falar assim, não é possível. Você ligou para aquele e falou para ela. Você falou para ela e ela contou para ele. Conta toda a sua vida. Mas é o tempo que a gente não estava entendendo ainda o que Deus queria fazer, né? Mas dali em diante a gente começa um tempo novo, porque me chamou a atenção e eu comecei a vir frequentar. Então aceitei a Jesus, continuei ali recebendo aquelas palavras que iam modificando o meu caráter, o meu ser, me confrontando,
mas sempre me mostrando que existia um caminho melhor, que existia uma vida melhor, que existia algo que eu precisava viver naquele tempo. Então, todas as coisas foram acontecendo. Tive o Bié e a Keila como referência, primeiro porque a Keila foi quem fez o convite. Tinha também aqui um casal de primos, né, que já frequentava aqui, né? Na época era a Janaína e o Wellington. E a igreja tinha sido transicionada para a visão celular na época, onde todos ali, cada um tinha a sua geração, os seus discípulos. E eu me torno, então, um discípulo de Keila e de Bié, né? E ali, fora esse relacionamento de discípulo e discipulador, nós também se tornamos muitos amigos. Né? Eu lembro muito dessa característica, né? O Xandão sempre ali colado com o Bié, né? Sempre ali. Eu lembro, inclusive, de você, acho que no primeiro encontro, né? Como a gente estava falando aqui, a gente tinha os encontros aqui com Deus, né? Os retiros que a gente fazia. E aí o encontro que eu passei foi o primeiro que o Xandão ministrou. E aí eu lembro muito bem que você falou, cara, eu fiquei mó feliz quando eu soube que o apóstolo tinha me chamado, o pastor na época, para ministrar. Aí eu fui falar com o Bié simplesmente falou, ó, primeira coisa, saiba que você não é nada. Meu Deus, meu Deus. Isso me marcou demais. Isso me marcou demais. Esse testemunho marcou todos nós que estávamos lá, cara. E a gente vê essa característica em você, sempre esse cara ali disposto a servir, né? Sempre. E as coisas parece que foi acontecendo tudo muito rápido, né, Xandão? Aconteceu. Você já tava ali. Na recepção na igreja, ajudando. O Xandão, né? Até que, pelo meu conhecimento, você não era músico, né? Não. Aí começou a aprender violão, já começou do nada aparecendo louvor ali. E as coisas foi acontecendo, né? Foi fluindo. Foi muito lindo esse tempo, porque assim, Deus ele não erra. Eu costumo falar que Deus ele não erra, ele é perfeito. Eu comecei ali a acompanhar o Gabriel nessa célula, que era lá no CDHU, né? Chamava Céus Abertos, que a gente fazia ali na quadra, entendeu? Então, por isso que era Céus Abertos. A gente ficava orando a Deus, Deus, não chove, não manda chuva, não. Depois da célula, você pode regar a semente que foi plantada ali. E eu lembro que um dia, eu acordei de manhã, e normalmente acontecia essa célula de sexta-feira. E era sexta-feira, um feriado, não me lembro qual que é esse dia, mas eu acordei de manhã e ali neófito na fé, né, caminhando, dando os seus primeiros passos, já tinha passado pelo encontro, onde foi também assim uma chave virada, né, na minha vida. E aí tô ali orando a Deus do meu jeito simples, né, humilde, falando com Deus ali sem muitas palavras bonitas, porque afinal de contas, estava conhecendo ainda, né? E Deus, como já tinha tido esse contato também com o Espírito Santo, nós iremos falar disso também, a importância do batismo com o Espírito Santo. Isso sela a vida de qualquer pessoa. E eu tive essa experiência no encontro com Deus, e o Espírito Santo chega na sua simplicidade e no meu ouvido e diz assim, quero que você faça algo que você nunca fez. E na minha simplicidade, eu não entendendo, eu falei, Deus, eu quero então fazer a abertura daquela célula, do meu modo simples. Então cheguei, o Gabriel ali com o violão dele e tal, fazendo um dedilhado ali, esperando o pessoal ali se acomodar para poder iniciar a célula. Eu chego no Gabriel e falo, eu que vou fazer a abertura da célula hoje. Ele olha espantado para mim e fala, sério? Sério? Amém. Amém. E aí eu peguei, fiz a abertura daquela célula simples, vamos colocar de pé, orei da minha forma simples, né? Coração queimando ali, querendo algo, mas por causa da sua limitação como pessoa, né? A gente entende que era tudo um processo. E eu fiz aquela abertura. E na segunda-feira, a apóstola Érica, pastora Érica, né? Na época, me manda ali um convite dizendo assim, ó, Deus
confirmou aqui para mim, para o apóstolo, e você, estou colocando uma ministração do encontro com Deus na sua mão. E aí, irmão? E aí? A experiência de 10 minutos. E agora? E agora? O desespero tomou conta de mim. Imagina. O temor. Eu falava, mas eu não estou conseguindo falar de Jesus. Como que vai ser isso? E aí, então, entra a história que o Juninho contou aqui. Liguei para o Gabriel. Falei, Bié, então, a pastora Érica pediu para mim ministrar um encontro com Deus, mas como que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso na minha vida. Como que é isso? Você vai ter que estar do meu lado lá? Se eu não conseguir, você entra lá e fala alguma coisa. Mas aí o Bié, ele me desmonta. Porque até então nós estamos falando do eu. Né? E aí o Bié diz algo que vira uma chave na minha vida. Falou assim, mas quem foi que disse que é você que vai falar? Quem falou para você que é você que vai falar? Não, é Deus que vai fazer através da sua vida. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você sempre vai ser um pecador miserável. Dependente da misericórdia de Deus. Então não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. Deixa Ele fazer através de você. Não deixe que isso se transforme num ego para você, que você não é nada. Uau, isso daí mudou tudo. Você entender que não é você que vai fazer, mas sim Deus vai fazer através de você. Isso mudou tudo. Então tá ali, passado 2 semanas, estou eu lá no encontro com Deus. Preparei ali, na época tinha um esboço, mas pedindo, Deus, o que eu vou falar? Eu sou tímido, eu não consigo falar nada. Como que eu vou fazer? Mas, como ele mesmo disse, era Deus que ia fazer. Então, ali começa uma jornada. Uma jornada de poder ali falar do amor de Jesus. Mas eu tava temoroso porque era num encontro com Deus. Eu sabia o impacto que teve na minha vida. Sim. E eu falava, Deus, eu não posso, como que eu vou fazer? As pessoas precisam ser impactadas como eu fui. Mas esse não eu, mas Deus fez toda a diferença naquele dia. Fez toda a diferença. Agora, ô Xandão, é lindo assim ver, né, a jornada nossa com Deus, ver tanto de coisa que acontece que você, não sei se você, algumas delas talvez você deve ter sonhado, mas outras você nem imaginava. Né? De repente você chegou e imaginou que um dia vou cantar na igreja um dia, vou na igreja na adoração. Ó, vou ser pastor, vou ser líder de jovens e tipo, coisas que vão... Meu Deus, isso eu falo que é graça, né? Uhum. Graça. Mas a importância que faz uma célula, né? O Gabriel fez célula em casa durante 2 anos. E um dia ele, ali, movido pelo Espírito Santo, ele faz um ato profético na minha vida. Dizendo assim, eu quero ser profeta na vida do Xandão nessa noite. E ele pega o violão dele e fala assim, talvez hoje você não consiga enxergar, mas nós iremos fazer um ato profético aqui. Eu estou profetizando que um dia você vai tocar um instrumento para Deus. E coloca aquele violão na minha mão. E eu sinto as minhas mãos queimar. Eu falo, meu Deus, mas como que é isso? Nem na época lá de trás eu não aprendi. Impossível. Impossível. Mas a palavra diz, existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para o Senhor. Então, ali eu começo a sentir que eu quero louvar a Deus. E aí eu aprendo 3 notas em 1 semana e começo a cantar o meu primeiro louvor. O meu primeiro louvor foi o louvor do Júdio de Oliveira, Terra Seca. Canta um pedaço aí, Juninho. Ixi, aí você tá
Tá Eu sei espantando qual a que é, nossa Xandão. audiência. Terra seca? Terra seca. Encharcar a nossa terra seca. Nossa terra seca, benção. Então era tudo aquilo. Eu falava, Deus, que nunca, sabe, eu quero aprender esse louvor para mim sempre entender que eu vou ser sempre uma terra seca. Mas louvado seja Deus que o Senhor é uma fonte de águas inesgotáveis. Né? Onde a gente pode beber, beber e não tem fim. É inesgotável. Então foi um marco. Na outra semana chega ele lá e olha como que Deus faz tudo perfeito. Ele profetizou e eu não tinha instrumento. Aí eu trabalhava num lugar onde tem um menino lá que músico praticamente. E ele é músico até hoje. Né? Toca hoje no mundo. Ele é músico do Nobre hoje. Eu chego para ele e falo, tô com vontade de aprender violão. Ele olha para mim e fala, vou te dar um violão. Sério? Sério. Então ganho ali meu primeiro violãozinho. Consagro a Deus, fala Deus. E começa ali. Põe as fitinhas lá da posição dos dedos, né? Porque não tinha ali muito... como que eu vou ir numa escola aprender? Não, vou aprender aqui para ver se eu vou conseguir aprender. Mas duvidando do que Deus podia fazer. Era ali uma dedicação, né? Você aprender. Porque eu lembro de uns amigos aí, né? O Robson tava nessa turma. Não, eu não tava nessa turma. Eu esperei ver o resultado dessa turma. Vamos Conta aí. tentar aprender? Vamos aprender. Aí contratamos um professor abençoado aí, o Marquinho, menino de ouro. Aí sentamos lá, começamos. Teve um dia lá que os caras, em vez de aprender violão, levaram o professor pra jogar Pra jogar bola. E o professor aceitou, irmão. E o professor aceitou. O professor tava no clima, né, velho? O professor acho que olhou pros caras e falou assim, misericórdia desses caras. Vamos ver se sai pelo menos um jogador daqui. Eu acho que vai pra uns 3 meses de aula. Dos 3 meses, nós temos 2 aulas. Não foi culpa do professor. Não Foi culpa do professor. É É cara excelente. Os alunos eram péssima influência. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo isso faz parte, né? Mas assim, existe uma dedicação. Sim. Existe muita dedicação. Não julgo que sei tudo, mas assim, o básico para me trancar no meu quarto e me rasgar diante do Senhor. E uma outra coisa assim que eu vejo, Xandão, é o lance de você estar sempre disponível, né? Ele assim, não é disponível do seu jeito, é disponível do jeito do Senhor ali. E aí porque assim, tem pessoas que são pessoas talentosas, mas que não estão disponíveis. Né? Agora Deus pega aquele que às vezes você não tem talento nenhum, mas você está disponível, você está entregando o seu tudo ali. E aí Deus vai abrindo as portas e esses que Deus prefere, né? Deus vai usando. E até a questão de ser fiel assim, cara, o que eu posso fazer agora? Né? Então, eu vou ser fiel a dedicar 3 notas? Vou ser fiel. E aí depois Deus dá o próximo passo. Eu vou tocar isso aqui no meu quarto. E aí vem o próximo passo. Eu vou tocar isso aqui numa célula. E sendo fiel, né, sem saber para onde Deus está te levando, mas dando o melhor naquele momento lá, né? Então eu vi muito isso na vida do Xandão, de consistir, cara, eu tô acreditando. Uau, apareceu uma oportunidade. Bênção. Continua. Mais uma oportunidade, bênção. E aí chega onde chega, né? Aí você vê que o vento sopra para onde ele bem quer. Isso é muito importante. Eu falo que, como diz a palavra, que nada no Senhor é em vão. Tudo serve de um aprendizado, né? Por isso que às vezes você fala assim, por que você passou por tantos ministérios? Porque cada ministério tratou uma área. Né? Cada ministério te acrescentou mais fé, te acrescentou mais esperança, te deu mais experiências com Deus. Né? Então, você fala consolidação. O apóstolo ali me chama para ser líder da consolidação, porque ele olhava para mim e eu estava assim, ó. Cara, você é carismático demais, velho. Mas eu tava feliz com Jesus. Tem outro cara aqui que tem essa característica. Então, assim... Imagine você chegar numa igreja, o irmão tá assim pra você, ó. Sim. Com aquela cara de maracujazão. Irmão... Graça e paz. Não, só graça. Não tem como. Então, eu chegava ali, né? Na graça do Senhor, cumprimentava as pessoas, né? Tinha ali todo
um zelo com a casa, porque a consolidação não é só fazer a parte ali da recepção, tem outras coisas que até então agregavam ali, né? E foi um tempo assim de muito aprendizado. Aí depois veio um grande desafio, logo isso, né? O Rafa está indo para uma outra jornada, então assume eu e Thiaguinho, por exemplo, uma rede de jovens. Mano, são dois extremos. São dois extremos. Porque você está cuidando ali da recepção, tá tranquilo ali. E aí, de repente, você vai cuidar da juventude. A juventude é um desafio constante. Até Jesus voltar, velho. Né? Naquela época não era uma juventude tão tecnológica, né, como é nos dias atuais de hoje. Mas, assim, pecado é pecado. Pecado existe desde lá do início, né? Do Éden. Então, a gente pega esse desafio aí, Thiaguinho, e junto com a Cintia e com a Sandra, aonde também a gente aprendeu muito, né? Aí eu falo que as experiências e tudo que você vive com Deus não é em vão. Vamos voltar lá atrás. Xandão recebe um profético, que é o violão. Sim. Aí eu começo a me dedicar. Aí eu vejo uma necessidade na rede de jovem. Opa! Rede de jovem, vamos levantar um ministério de louvor. Chego pro Thiaguinho e divido. Falo, Thiaguinho, vamos dividir as coisas. Ó, vamos estar eu e você à frente da palavra, mas eu quero focar para levantar uma equipe de louvor. E aí a gente entra num outro desafio, né? É pegar aquelas pessoas que sabem ali fazer alguma coisinha, e eu também não sabendo fazer muita coisa, e ajuntar, mas inserir o que no coração deles? A gente pode. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. E nós começamos ali. E a gente levanta, louvado seja Deus, essa juventude, né? Esse louvor da rede, onde foi uma benção esse tempo. Então, tudo serve de aprendizado. Tudo serve de aprendizado. Hoje, por exemplo, você falar que você tem um currículo extenso com Deus é maravilhoso. Saber que você teve experiência em muitos lugares com Deus. E aí, recentemente, você, um pastor ali, né? Foi ungido um pastor. Eu costumo dizer que eu e a Sandra, a gente nunca almejou cargos dentro da igreja. Mas, assim como Davi recebeu uma unção para uma missão e um propósito, assim também eu e minha esposa nos sentimos. Nós recebemos uma unção para uma missão. Sim. E é isso. E aí agora vocês estão vivendo, né, um momento até interessante, até como família, né? Porque e importante, crucial dentro da igreja, porque a Sandra ali cuidando das mulheres e hoje você com esse papel ali com os homens. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, de como tem sido esse tempo, o que Deus tem falado no seu coração aí, o que você tem visto, né? Aonde a gente está direcionando aí esse trabalho com os homens. Fala um pouquinho pra gente aí. Na verdade, assim, a gente vê hoje a hombridade, né? Os homens com muitas dificuldades da sua identidade em Cristo Jesus. Mas Cristo não mudou. Sim. O Senhor continua o mesmo. Mas os tempos mudaram, né? Com o avanço da tecnologia, com o avanço das redes sociais, se torna um desafio constante colocar, né? E isso é só Deus que vai poder fazer, no coração dos homens, o lugar devido na cadeia, vamos dizer assim, na própria comunidade, vamos dizer assim. Então, é um desafio muito grande, porque os homens de hoje, eles não têm uma entrega total. E quando nós não temos uma entrega total, nós não podemos dizer que, por ele, nós estamos gastando as nossas vidas aos pés. As nossas vidas. Não tem como. Então, hoje, principalmente os homens,
eles têm dificuldades em áreas que são básicas. E aonde começa a nascer isso, por exemplo, de ser um líder de homens? Eu começo ali a fazer essa célula, né? O ano passado a gente começou a fazer lá na barbearia do Vini. Eu chego pro Vini e exponho algo para ele. Eu falo, Vini, ele é meu barbeiro já desde... Meu barbeiro não, meu barbeiro, né? Porque cabeleireiro não tem como falar que é, né? Não, mas hoje fala barbeiro. Ele hoje fala barbeiro, ainda bem. E ele tem cuidado muito bem da minha barba. Tem. O Juninho ficaria até careca, né, Juninho? Eu vendo ali o Vini, nasceu num berço cristão e desviado completamente. Vivendo as coisas do mundo, mesmo sabendo quem é Cristo. Então eu chego num dia ali esporádico e começo a compartilhar com ele, falando, cara, você viu o pastor tal que faz ali um trabalho com os MCs, né? Cara, para pensar, os MCs precisam de Deus? Os caras querem saber de dinheiro. O cara tem dinheiro, tem fama, tem tudo, mas esse pastor ele se disponibiliza a ir na casa dos MCs e apresentar Cristo para eles. E aí eu disse para ele, vamos começar a fazer uma célula aqui na barbearia? Aí o Vini, sério? Mas o que é? Aí eu começo a explicar para ele, nós vamos fazer uma reunião de homens, onde os homens podem começar a se abrir, onde os homens podem começar a expor as suas feridas, as suas dificuldades. E talvez a gente comece aqui com 5, 6 pessoas. E Deus vai começar a acrescentar. Então o Vini, na sua disponibilidade, fala assim, vamos, eu topo. Vini vinha de um relacionamento, de um término de um relacionamento, ele em depressão praticamente, muito depressivo, menino assim que sempre foi da paz, tranquilo, tá ali envolvido na balada, tá envolvido, perdidaço, né? Mas ele estava procurando, de repente, preencher um vazio de um relacionamento nas coisas do mundo. E eu, olhando aquela oportunidade, vejo preencher Jesus nesse vazio. Começamos ali esse trabalho da célula. Confesso para vocês que foi um tempo que até mesmo eu disse assim, eu preciso viver algo novo. Porque vai passando o tempo, eu ali com 14, 15 anos de conversão, de ativo dentro da igreja, mas tem mais. Ainda existe mais. Ainda existe mais. Então eu falo, eu vou começar a fazer uma célula. E aí eu vendo aquela oportunidade, junto o útil com o agradável. Vamos para cima. Então a gente começa aquele tempo de fazer aquela célula. A primeira foi de 15 em 15 dias. De repente começa a tomar uma proporção maior, de número de pessoas maior, ouvindo a palavra. Começo a chamar os meus irmãos aqui da IBAN, que são profetas, inclusive vocês teve a oportunidade de estar lá, de ministrar uma palavra quando era no Vini, né? Sim. E Deus começa a fazer ali uma transformação naquele lugar. Eu lembro que até uma das vezes que a gente estava lá, o rapaz falou, cara, vocês têm que fazer isso aqui toda semana. Não dá. Cara, você sabe quem que é o cara lá. Tem que ser toda semana. Tem que ser toda semana. Por quê? Porque a identidade está ofuscada. Então, vendo essa necessidade de princípios básicos, são princípios básicos, a gente começa a ficar mais intenso nesse trabalho, a gente começa a ver a mudança das pessoas, mas eu falo que Deus fez tudo aquilo com um propósito único de mudança, talvez nenhuma pessoa, né? Que foi o Vini. O Vini começa ali a frequentar uma igreja. Aí eu chego para ele e falo, Vini, posso te passar uma orientação? Uma orientação. Cara, procura uma igreja que você tem acesso com o seu pastor. Procure uma igreja que você se sinta acolhido por ela.
Até então, ele indo em igrejas grandes, a gente sabe que não deixa de ser uma igreja, é uma bênção, mas os acessos são mais difíceis. E naquele momento ele precisava de um auxílio pastoral, né? Uma orientação próxima, esse tempo de mesa, de discipulado, né? Porque ele estava numa fase de restituição, de reconstrução, principalmente da sua vida espiritual. E Deus faz. Então ele volta para a igreja, ele sempre diz isso para mim, que essa célula foi uma chave virada, né? Para que ele pudesse retornar aos caminhos do Senhor. E aí, olha que interessante, no domingo, ele diz assim: eu estou muito, muito triste, muito feliz, porque eu não vou conseguir ir na unção pastoral, porque eu vou ser ungido obreiro da casa do Senhor. Meu Deus! Aí dá vontade de chorar, a expressão é isso, cara. Sim. Então, se resgatar aquela pessoa que estava ali perdido e hoje ele se tornar um obreiro da casa do Senhor. Sim. E olha que obra grande, porque você vê tudo isso. Poderia ser num discipulado semanal você ter feito isso, mas não. Deus direcionou esse discipulado coletivo. Coletivo, só os homens. Que se tornou a célula. Cara, e algo que se estendeu, né? Porque você entendeu ali um fim de um ciclo, né? Dali da região onde você mora. Sim. E aí você estendeu isso hoje mais aqui para perto da igreja e continua. Continua. Deus, o mesmo avivamento lá daquela barbearia, Deus está derramando aqui também, né? Deus tá fazendo algo ali. A glória da segunda casa tem sido maravilhoso ali, né? E ali, olha que interessante. Aí o Vini, ele completamente assim, tomado por Deus, praticamente mudando todo o seu percurso de vida. Para você ter uma ideia, na quarta-feira, ele me chamou e falou: ô, pastorzão, você vai ter que vir mais cedo aqui fazer a barba, porque eu tenho um compromisso com Jesus hoje. Então, assim, ele intenso ali, ele diz: eu vou começar a fazer até um curso teológico, eu não queria parar a célula aqui, mas eu tenho que te falar. Eu posso deixar a chave da barbearia com você, só que vai cair na segunda-feira. Só que Deus, ele é perfeito. Porque a gente já tinha vindo aqui para o Campo Grande e feito uma célula numa outra barbearia. Entendi. E quando ele fala isso, o Espírito Santo fala: o propósito aqui está cumprido. Uhum. Então agora é hora de desbravar outros lugares, outros territórios. De você conquistar outros lugares. Então, aí a gente começa aqui com força total, né? Lógico, o auxílio dos irmãos aqui da IBAN também. Esse trabalho aqui na barbearia do Léo, né? Uhum. Na Império. E tem sido maravilhoso. Deus tem feito ali coisas sobrenaturais. E aí entra, né? Nós temos esse trabalho que acontece aí, né, semanalmente, segundas-feiras ali, né? Mas aí também tem os encontros aí, que as datas a gente sempre lança lá na igreja, dos encontros aqui com os homens também, né? Esse podcast a gente está gravando um pouco antes da conferência, mas a gente vai lançar depois da conferência de homens, né? Com o tema Desbravadores. E a gente até você falando aí, a gente percebe a essência, né? Você como um homem ali desbravador. Queria que você falasse um pouquinho desse tema, né? Qual que é a sua expectativa? Como nós estamos gravando antes, né, do que vai acontecer, né, e provavelmente quando estiver indo ao ar já aconteceu com esses homens que tiverem passado pela conferência. Da onde surgiu esse tema, né? Deus falou no seu coração a respeito disso? A palavra desbravadores, ela não tem ali um contexto único, né? Uhum. Eu entendo assim, quando nós aceitamos a Deus como único, aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando nós nos batizamos, dizendo publicamente: eu sirvo esse Deus. Ali começa na vida de qualquer pessoa, um tempo de desbravar, que a palavra desbravadores ou desbravar, ela vem, se você pegar o dicionário,
o Aurélio aí da vida, está falando conhecer lugares novos, né? Desbravar o desconhecido. E quando a gente quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, um batismo com o Espírito Santo, a gente começa a desbravar um novo tempo. É uma nova vida em Cristo. É uma nova vida em Cristo. Então, Então você vai ter que desbravar o quê? Você vai ter que desbravar a santidade. Sim. Ué, você não conhece o que é santidade. Você vem do mundo. Então você vai ter que conhecer o novo, né? Você começa a desbravar até mesmo o seu tempo, né? Você começa a desbravar a palavra renúncia. Porque até então, o que se renunciaria? O que se renunciava? Não, você está ali vivendo a sua vida normal. Beleza. Está ali quietinho. Estou vivendo minha vida aqui de qualquer jeito. Mas com Deus sempre vai ser um tempo de desbravamento. De novo, com Deus. Então, o que acontece hoje, por exemplo, principalmente na vida dos homens? Os homens estão dentro da igreja, vivendo a sua vida simples com Deus. Tá bom até aqui. Talvez não simples assim, no sentido assim, mas de medíocre. Talvez, né? Medíocre. Poderia oferecer mais. Assim. Principalmente os homens perdem a oportunidade de ser e de conquistar as coisas grandes de Deus, porque eles param de buscar quem é Deus. E como foi dito, Deus, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então nós temos as promessas sobre as nossas vidas a cada manhã. Sabe por que hoje, vou falar para vocês, você sabe por que hoje dificilmente a gente vê os milagres verdadeiros? Os milagres que eu falo, lógico, a nossa vida já é um milagre. Mas eu falo assim, os milagres de você orar e aquela pessoa se levantar, por exemplo, tá aqui, entra um jovem aqui de cadeira de roda, por exemplo, e você ora e a pessoa se levanta da cadeira de roda. É um milagre. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de ativismo. Até aqui tá bom. Mas com Deus, se nós desbravarmos o coração de Deus, o que Deus tem para nós, meu irmão, para pensar. Eu falei do tempo, né? Você já parou para pensar? Vamos pegar aqui o celular. O tempo que você passa com isso daqui na mão, você passasse a conhecer a Deus, a desbravar a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Irmãos, as pessoas entrariam por aquela porta de joelho. Sim. De joelho. Mas isso é o quê? É a falta de identidade nos dias de hoje. Nós temos muita falta de identidade, principalmente da figura do homem, né? Porque vamos dar um exemplo, a gente fala de desbravar. Como eu disse, a gente aceitou a Jesus, estamos vivendo um tempo com Jesus. Jesus começa a mudar todas as coisas, mas tem coisa que o homem fala, aqui você não vai mexer, não. Não tem como. Não tem como. Vivermos uma vida com Deus é uma vida íntegra, inteira com Deus. Uma coisa que você estava falando ali do celular, né, Xandão? Tipo assim, que às vezes a gente fala, dedicar o tempo do celular, dedicar a Deus. Aí a pessoa acha que é somente orar, ler a Bíblia, mas tem coisas que são tão espirituais quanto, né? Por exemplo, você ali cuidar da sua família, ter um tempo com seus filhos, com a sua esposa, e às vezes está dando atenção a outras coisas muito mais, né, intenso nessas outras coisas e abrindo mão dessas coisas que também são culto ao Senhor, né? Às vezes ali você ter um momento com seu filho, você também está adorando ao Senhor ali daquela forma, né? Com toda certeza, com toda certeza. Você ser um pai presente, um marido presente, um filho presente, é você desbravar. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui na área espiritual. Eu vou contar um testemunho aqui onde eu tive que desbravar e intensificar algo. Veio um jovem aqui, começa a frequentar um jovem aqui, a igreja. Ele entra aqui nessa igreja com 4 guias no pescoço. Numa quinta-feira.
Estou eu aqui quietinho, vi o movimento, ele não conseguiu ficar muito dentro do culto, saiu para fora, tá ali. Quem que ele está servindo? O diabo. Pronto. Está servindo o diabo. Aí, tô lá fora no final do culto, chega o Bié, fala assim para mim, Xandão, você não leva aqui o meu amigo Jonas embora, mora lá em tal lugar e tal? Levo. Tranquilo. Então, coloco ele dentro do carro, chego até na frente da casa dele. E de quinta-feira, passa para sexta. Por quê? Chego ali 10 horas na frente da casa daquele rapaz e começo a conversar com ele. Mandei uma mensagem passando, falando, não chego hoje em casa. Tô conversando aqui, tô com uma situação assim. Então, saio da casa dele 3 horas da manhã. Mas ele me conta a vida dele. Em servir quem? O diabo. E aí ele me diz algo interessante, dizendo assim, diz ele assim, o diabo eu consigo conversar direto. Eu falo com Satanás assim, ó, na minha religião. Mas eu estou cansado e eu quero conhecer a Deus. Amém? Então, vamos começar a conhecer a Deus, então. E aí ele fala assim para mim, você sabe de uma coisa? Nunca ninguém parou para escutar minha história. Louvado seja Deus, né? Por isso que eu tive essa percepção de Deus de poder ouvir aquele jovem. Mas aí eu entendendo com quem e aonde eu estava colocando as mãos, o que eu intensifiquei? O que Jesus disse? Tem castas de demônio, irmão, que é só com muito jejum e com muita oração. Vocês não vai ser assim, não vai ser fácil. Então eu vendo que eu me torno uma referência ali para aquele rapaz, eu tenho que desbravar o quê? Eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso me policiar mais. Justamente para quê? Para não ser acusado por Satanás. Porque às vezes a gente comete alguns erros sem a gente perceber. Então eu tenho que desbravar o desconhecido. E olha o que Deus faz. Então, chego para esse jovem num outro dia, também, numa quinta-feira, ele chegava aqui no culto, começava o louvor, o negócio queria manifestar nele, ele corria para fora. Ficava lá fora assistindo. Então, pego eu e começo ali, vamos lá, e aquela luta, chegava de quinta-feira, de domingo, acabou a luz aqui em casa, a água não saiu do chuveiro, aquele monte de coisa. E eu não, vamos, você vai conhecer Jesus, você vai conhecer Jesus, você vai conhecer Jesus. E acordando 3 horas da manhã e rasgando na oração, Deus, transforma, esse cara é chave. Se o Senhor alcançar essa alma é uma bomba atômica. Ele falando do jeito que ele era intenso com o outro lado, eu falei, meu Deus, vai ganhar muitas almas para o Senhor. Então começo eu ali num tempo de consagração, que eu nunca tive na minha vida. Porque eu sabia com quem eu estava mexendo. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Nós aceitamos Jesus, nós não sabemos com quem a gente está mexendo? Sim. Tá entendendo? Então, assim, o desbravar é constante. É todos os dias. Mas olha só que interessante, como Deus faz as coisas. Pego eu, então, numa quinta-feira, e rasgando ali de madrugada, isso depois de 1 mês e pouquinho, e ele não conseguia ficar dentro da igreja. E ele estava só observando. Aí começa a ver algumas coisas, com o preconceito que a gente sabe que vem do próprio Satanás, né? Do próprio diabo. Deus, numa quinta-feira, eu chego para ele e falo assim, irmão, você sabe que Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. O meu Deus é assim. Ele consegue saber o que você está pensando, mas você sabia que Satanás não consegue? Não tem esse poder? Mas como assim? Eu falo, não tem esse poder. E eu posso te provar isso. Então me prova. Eu falei, eu vou te provar. Então você vai fazer o seguinte. Faça um pedido. Eu sei que você nunca fez isso,
Mas faça um pedido para Deus em pensamento. Só em pensamento. Você não vai falar isso daí para ninguém. Você só vai falar para Deus. Eu não sei se é um bem material, não sei. Não sei o que você vai pedir para Deus. Mas peça só aqui, ó. Só aqui. Não abra sua boca. Ok. E aí ele me mandou uma mensagem, ó, fiz um pedido para Deus aqui. Falei, legal. E eu rasgando na oração. Um dia, de quarta para quinta ele ia no culto. Deus sopra no meu ouvido dizendo assim, ó, o que ele me pediu foi isso. E aí eu fiquei meio confuso, falei, mas como assim, velho? Tipo, nada a ver. Deve ser coisa... A gente, às vezes, age um pouco na incredulidade, né? Não, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser coisas da minha cabeça. E aí, na quinta-feira de manhã, ele mandou um áudio assim pra mim. Ô, Xandão, mano, tem uma coisa pra falar pra você. Você não vai me levar a mão, não? Pode falar. Ô, mano, seu Deus não existe, não. Seu Deus não existe, velho. Não sei como é que é essa conexão suas. Não existe, velho. Eu não consigo falar com ele. Falei, irmão. Aí o Espírito Santo na hora falou assim, então fala pra ele. E aí eu falei assim, você acha que meu Deus não existe? Não, não existe. E se eu falar pra você que Deus falou pra mim o que você pediu pra ele? Uau. E aí ele falou, é? Então vamos ver se ele falou certo. E eu chego e falo, cara, você pediu isso, isso e isso pra Deus. Ele fica mudo do outro lado. Aí ele mandou um áudio assim pra mim. Mas como, velho? Mas como que isso acontece? Como? Eu não tô entendendo. Mas eu não falei pra ninguém, velho. Não falei nem pra minha mulher, não falei pra ninguém. Mas como que Deus falou? Como que Deus fala com vocês? Aí ele falou assim, você deve ser um tipo de bruxo. Eu falei, irmão, você pode falar qualquer coisa, mas eu sou prova na sua vida e você também sabe que Deus existe. Mas eu tive que desbravar novas áreas. Então Deus, ele quer que você seja um desbravador. Nós não estamos falando só de território, mas de conhecer quem verdadeiramente Jesus é. Você vê, quinta-feira foi pregado aqui, né? Aquela palavra, meu Deus, como você apresenta Jesus. Irmão. Como ela ali destruiu e construiu, reconstruiu, sim. Caraca. Uau. Robson. Eu fico tentando, né, falar alguma coisa, mas eu tô aprendendo demais, cara. Desbravando a Bíblia. Uau, tem aquele que a gente se inspira, que a gente aprende tanto, né? A gente viu um desbravamento aqui na vida do Xandão, né? E de repente ele encontra um cara, né? Que, cara, assim, posso dizer que ele fazia algumas histórias diferentes, mas, cara, de um ateu a um filho, hoje pastor, um legendário, né? Também a gente, né? E olha o tanto que a palavra que o Xandão comentou com a gente acaba sendo, cara, nenhum aprendizado vai ser em vão. Né? Em todas as histórias que ele falou aqui, nenhum foi em vão. Cara, você ter essa, vamos dizer, surdez também espiritual lá atrás, cara, eu sei o que esse cara está sentindo. Eu sei qual que é a dificuldade dele. Né? E aí Deus está trazendo você para um ramo. Aprende com essa galera aí, faz esse encontro. E hoje, né, a gente entendendo todo esse desbravamento e essa conferência, né, que estou lá no futuro, então essa conferência que já teve, né? E biblicamente falando, desbravando assim as histórias da Bíblia, tem aquele que você fala assim, esse é desbravador. Não, tem muitos. Tem muitos, Começar mas pelo próprio Jesus, né? Não, se a gente for falar de Jesus, a gente vai ficar 10 horas falando nesse podcast. Sim, sim. Mas eu pego com a vida, por exemplo, de Abraão. Abraão está lá em Ur dos Caldeus, vivendo a sua vida, né? Sabendo quem era Deus, e de repente Deus fala: Abraão, eu estou agora te chamando, né? Eu não estou falando assim, você vai fazer o que eu estou te falando, não. Deus já fala assim, ó, sai da sua parentela. Ou então Deus está o quê?
escolhendo para essa missão, sai da sua parentela, né? Pega ali a sua esposa, né? Os seus bens, e vai para uma terra que eu mesmo vou te mostrar. E aí, irmão, se Deus falar com você desse jeito, como seria a sua atitude? Aí começa aquela história gigante de Abraão. Abraão, ele preferiu 100% obedecer. Abrão, então, né? Abrão, sim. Até então. Antes da aliança, era Abrão. Ele resolve obedecer de prontidão. Mas eu falo que a obediência dele não teve uma escolha. Por quê? Porque Deus já tinha designado esse propósito na vida dele. Você vai ser um desbravador. Você vai ser grande, né? A sua descendência vai ser gigantesca. E algo interessante que Deus diz assim: aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Inúmeros serão os seus descendentes. E ali começa uma história maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu pego Abraão, pai da fé, como um dos exemplos. Poderia falar de Moisés, poderia falar de Josué, poderia falar do apóstolo Paulo, que também foi, meu Deus, né? Mas eu prefiro falar de Abraão. De Abraão. Conhecido como o pai da fé, né? Pai da fé. Pai da fé. Você pega o episódio de Isaac. Meu Deus. Sim. Hoje, Deus, eu vou desbravar o meu medo. O medo dele era perder o filho dele. Mas o que ele disse? Para os 2 servos: fica aqui, que eu estou subindo ali e já eu vou descer com ele. Meu Deus. Confiança plena no Senhor. E ele desbrava ali muitas coisas. Glória a Deus. Né? E hoje a gente encontra muita gente, como a história de Abraão citada, onde são passos, né? São passos que acontecem. Então, o que ele estava? Dentro de uma tenda. Visão limitada. Limitada, meu Deus. Então, quando chega a voz de Deus para a gente tem que entender que ele sempre nos leva para algo maior. Só que a gente precisa dar alguns passos. Então, Abraão, o que você precisa fazer? Sai de sua tenda. Quando ele sai, olha para fora. Olha para fora. Olha para fora. Olha a possibilidade. Deixa eu abrir. Irmão, olha para fora. Fora. Deus tem o melhor para você. E o maior. O inimaginável. Exato. Aquele que sabe de todas as coisas, ele tem... Se ele sabe de todas as coisas, o dono de todas as coisas, ele sabe as possibilidades que tem pra gente. Sim. Então, dentro disso, tem essa galera que está com dificuldade, né, de sair. E olha, depois que a gente sai, o que acontece? O que ele enxerga depois? Olha o tanto de estrela. Olha as areias. Olha o tamanho da promessa que eu tenho disponível para você. Mas para você... dimensão. Entendeu? Para você entender o tamanho do céu e o tamanho do que Deus tem para você, precisa, sim, sair de algum lugar. Né? E hoje a gente encontra pessoas que estão travadas em algumas lutas, estão travadas em várias limitações, problema com identidade, como você citou, sabe? O problema da pessoa ter esse ato que realmente vai fazer com que ela desbrave, né, alguns lugares. Então, eu queria que você deixasse uma palavra de encorajamento para essa galera que tem essa dificuldade de entender essa visão que Deus tem. Por quê? Só entrando e saindo rapidinho do assunto, o rapaz que você comentou me faz lembrar de Romanos 6, que está escrito: vocês eram escravos daquilo que é mal. Se façam escravos agora daquilo que é bom, daquilo que é direito de louvor a Deus. Né? Então, eu vejo que tem essa galera. Né? Então, queria que você, nosso pastor, deixasse uma mensagem para essa galera que tem essa dificuldade. Olha, primeiramente, eu acho que a busca pelo Espírito Santo, ela vai fazer toda a diferença na vida de qualquer um. Toda a diferença. O que a gente vê muito hoje é as pessoas se achegam até aqui, elas recebem a palavra, elas começam a ser transformadas, mas elas não querem fazer literalmente uma busca de um batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele vai selar quem você é em Deus. Né? Sela quem você é,
sela você como filho, né? Sela você olhando ele como um pai. E você não vai ter problema com identidade. Por quê? Porque quem conduz é o Espírito Santo, né? Então, se hoje fosse para mim dar um conselho para essas pessoas que estão ali perdidas dentro do seu propósito, né? Eu não falo nem do seu chamado, eu falo de um propósito. Porque Deus, ele nos escolheu com um propósito, proposital, né? Batismo com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos, todos os dias. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem dúvida de nada. Você pode tudo. Tudo, 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 tudo. E, infelizmente, hoje, esse raso, vamos dizer, principalmente com a palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Então, querendo ou não, você está aqui ouvindo, mas muitas das vezes não pratica o que a palavra diz. Então, o nosso manual está aqui. Qual é a nossa dificuldade de entender isso? Então, o que eu deixo como palavra-chave, assim, intimidade com o Espírito Santo. Essa é a palavra-chave. Porque se você tem intimidade com o Espírito Santo, automaticamente você tem autoridade, você pode todas as coisas. E tudo você vai encontrar uma saída, porque ele é o nosso amigo consolador. Ponto final. Meu Deus. Meu Deus. Então é o Espírito Santo. Uau. E é o que a gente necessita e precisa, cara. Meu Deus, Xandão, como eu queria, né, continuar desbravando. Agora, irmão, essa palavra nunca mais vai sair da minha boca, né? Eu não vou falar mais conhecer, nossa. Desbravar. Desbravar. Pastor, de verdade, a gente queria ter muito mais tempo. A gente queria ter, né, tem muitas áreas ainda, creio que a gente vai marcar, sim. Outras vezes aí, Não vamos parar, né? Então, nos momentos mais específicos, conhecemos um pouco, né, o coração Só um pouquinho. Se quiser, agora ele é pastor, você marca um gabinete com ele. Troca uma ideia. Sim, de papos assim generalizados, né? Xandão, ele tem essa mentoria aí de várias áreas, familiar, né? Pastoral, empresarial, servo, líder, ministerial, enfim, né? Ele tem esse âmbito e essa visão, né? Que muitas vezes não tem por medo de desbravar. Né? Com certeza. Então, se você não sabe o que fazer, irmão, se envolve, cara. Vai na consolidação, vai no louvor, calma. Né, Juninho? Né? Então, eu uma vez... Se prepare, quer ir no louvor? Se prepare. Sim, eu lembro de uma palavra que eu ministrei lá na célula que eu até falei, né? Não esteja disponível, né? Deus, ele pode te pegar de surpresa, mas não esteja despreparado para isso, né? Que isso daí é o que vai fazer a gente viver grandes coisas, ou melhor, vai fazer a gente desbravar novas áreas, né? Ah, Juninho, tô treinado, filho. Eu não sou o mesmo. Né? Então, eu queria agradecer demais, né, por ter esse tempo. Honra. Né? Não só aqui, isso daqui é uma das mesas que a gente teve, né? Lembra daquela mesa lá, man? Aquela lá que teve da Rede de Homens. Cara, maravilhoso. Quanto aprendizado. Colocar em prática aquele momento que a gente teve, né, em uma das redes de homens, que acontece, né? A gente tem as datas aqui na igreja, então vamos ter mais redes de homens, temos os encontros semanais ali com a rapaziada, né? Então, de verdade, obrigado por ser essa bênção na nossa vida, por ser esse pastor, esse amigo, esse líder, né? Que a gente se inspira, que a gente pode se achegar, né? Sem problema algum, sem impedimento algum. E por essa família. Jeito, é muito bom, cara, falar com pessoas assim, porque é uma bênção por completo, cara. Sim. É um líder de homem, aí tem a líder de mulher, e aí tem a bênção do filho, né? Então a gente consegue ter esse acesso em vários lugares, né? Ah, eu quero... Enfim, aí eu começo a chorar. Mas muito bom esse Eu tô desbravando uma área, viu? É o pastor Xandão do Warzone agora. Do Warzone. Tem isso também. O cara é bom. Tô brincando. Acontece, eu lembro o testemunho que você me falou. Tem uma história sobre isso, né, irmão? Tem que salvar umas vidas ali, viu? Tem, só cara, Jesus o cara ali. encontra oportunidade. Esse cara é diferente, mano. Né? Então, eu queria, de verdade, agradecer
Nossa, muito grato, cara, muito grato. Nosso episódio 02 aí, né, que foi um pouco, né, de tudo que a gente pode aprender contigo aí, cara. Você que estiver assistindo também, né? Não esquece de compartilhar, mandar para algum amigo, Sim. né? Seja muito edificado, não só para homens, né? Mas também vai abençoar muitas mulheres aí, em nome de Jesus. Quer deixar uma palavra final, meu irmão? Que Deus abençoe a todos, né? Para mim também foi uma grande honra poder estar aqui, participar desse momento. E que seja para a edificação da igreja, do corpo, né? É esse o nosso desejo. E vamos desbravar. Vamos. Deus tem muito mais para nós. Muito mais Fica para o nós. compromisso aqui, vai voltar, né? Vai voltar. Quando quiser. Top. Tá aqui já, tá aqui. Então, muito obrigado, galera, por você que nos ouviu até aqui. Creio que foi grandes aprendizados. Né? Estamos aqui pelo canal do YouTube, temos o nosso canal pelo Spotify, temos o nosso arroba, né, do Instagram, arroba Igreja Batista IBAN. Né? Então, temos aí disponibilidade para você ouvir ou assistir, né, em qualquer momento que você quiser. Né? Fica o convite aí também para se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho, né? Fique super à vontade, que aqui a gente tem conteúdo para tudo, né, irmão? Temos live aqui, temos 2 episódios agora do IBANcast, temos outros cultos também que ficam gravados, o nosso Insta, a programação do que a gente tem na semana, tudo está acontecendo. Então, o convite de estar mais perto e poder participar e viver tudo isso está disponível contigo, tá? Então, uma honra. Obrigado, Gé. E esse foi o nosso Hã? IBANcast. IBANcast. Eu ia falar o segundo episódio, irmão. Tenta de novo. Pensei que agora você ia cair na gafe. Não, ele achou que eu ia falar o leve, né, man? Tô atento, Gé, tô atento. Então, muito obrigado, gente. Deus abençoe demais vocês e tamo junto.